Eu até não pretendia falar para discutir a PEC. Estava inscrita, como estou inscrita, para falar sobre temas relevantes. Tivemos, com muita honra, um convite, voltamos na madrugada de hoje, senador Humberto Costa, de um seminário muito proveitoso na Universidade de Georgetown, em Washington, para debater medidas práticas, pontuais, para reduzir o consumo de bebida alcoólica em 10%, que é uma meta da Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2025. O Brasil está caminhando, fazendo o dever de casa. Mas eu quero falar desse assunto com mais tempo, porque ele merece e porque nós precisamos nos envolver nesse assunto, que tem uma representação sobre o gasto público, senador Moca, de 56 bilhões de reais, com a morte ou com a sequela provocada pela morte de um jovem que está dirigindo sob efeito de álcool ou com excesso de velocidade e todos os demais impactos que isso representa. Vou falar isso depois, porque precisamos nos envolver nesta campanha da Organização Mundial da Saúde. Mas depois de ouvir aqui tantas informações e tantas críticas e ataques à PEC 55, agora renomeada, começou com 241, eu decidi subir à tribuna. Qual é o mantra, presidente José Medeiros, que nós estamos vindo aqui? A PEC é a PEC da tragédia, é a PEC que vai levar o Brasil à falência, ao caos, é a PEC que vai tirar dinheiro da saúde, é a PEC que vai tirar dinheiro da educação. Então, a educação está sendo, assim, o grande mote da questão. E mesmo que o relator, Eunício Oliveira, tenha feito uma, digamos, muito clara, muito bem fundamentada defesa do relatório que ele fez, assegurando que não há qualquer risco para esses dois setores fundamentais e prioritários, que é exatamente educação e saúde. E até mostrando que, pela Constituição de 88, esses dois setores foram protegidos pelos dispositivos constitucionais. Mas isso não adianta. Você pode aqui vir pintado de ouro dizer que a PEC 55 é uma necessidade para ajustar o país, que não adianta. O governo, a oposição hoje, continua na ladainha ou nesse mantra que a PEC vai comprometer a saúde e a educação. Para refrescar a memória, senador José Medeiros, para refrescar a memória, muito simplesmente, e vamos exatamente nesse item, educação. Educação, vamos a janeiro deste ano. Janeiro de 2016. Quem é que estava no poder? Janeiro de 2016. Mas é bom lembrar que em 2014, na campanha da reeleição, havia uma pregação, e que todos acreditaram, da pátria educadora. O senhor lembra disso? Todos lembramos disso. A gente tinha também o mantra do mais de especialidades para a área médica. O que aconteceu com a pátria educadora? Eu vou dizer. O Ministério da Educação perdeu, sob o governo passado, 10,5 bilhões de reais. 10,5 bilhões de reais, ou seja, 10% do orçamento em 2015, ano em que a presidente escolheu exatamente para ser o quê? A pátria educadora em 2014. Cortes em programas, pagamentos atrasados e troca de ministros foram 3 em poucos meses na educação. Que prioridade é essa? Por que isto? Por que a verdade não vem, pelo menos, admitir os equívocos cometidos? A presidente anunciou o lema no primeiro dia de 2015, mas os problemas também apareceram imediatamente. Antes mesmo de oficializar o represamento do orçamento no âmbito do ajuste fiscal, a Tesoura atingiu os programas Financiamento Estudantil, FIES, Pronatec e as duas principais bandeiras da ex-presidente na área da educação nas eleições de 2014.
Depois de uma expansão do financiamento, olha só, 2010, 2014, expansão, aumenta, aumenta, aumenta. 2014, senador Mota, o que tinha em 2014? A campanha tinha que ganhar a reeleição de qualquer jeito. Então, você gasta, gasta, gasta. Não importa se pode gastar, não importa. Toca-lhe ferro para fazer o gasto, porque tem que ganhar a reeleição. Aí, em 2010, 2014, o governo alterou as regras do FIES nos últimos dias de 2014, restringiu o acesso ao programa e chegou a adiar o pagamento às empresas, às universidades comunitárias. O meu Rio Grande do Sul sofreu muito, Santa Catarina sofreu muito, que tem muitas instituições comunitárias. E o ano fechou com 313 mil contratos a menos do que em 2014. Não é pouca coisa, senadores, não é pouca coisa. 313 mil contratos, ou seja, 57% foi menor os contratos de FIES para os estudantes universitários. Mais da metade, quase 60% foi o corte. Dados atualizados lá de janeiro mostram que a União gastou 12 bilhões com o FIES em 2015, 16% menos do que os 13,7 bilhões em 2014, apesar de já haver mais contratos acumulados. No Pronatec, o início das novas turmas foi adiado no primeiro semestre e também houve atraso de pagamento às escolas. O MEC defende que foi registrado 1,1 milhão de novas matrículas em 2015. No decorrer do ano, outras iniciativas sofreram com a escassez de recursos. O Mais Educação, voltado para a escola de tempo integral, e o programa Dinheiro Direto na Escola, que transfere verbas diretamente para as unidades. Bolsa de programas de iniciação à docência e de alfabetização também atrasaram. O corte de verbas de custeio provocou reflexos nas universidades federais que agonizaram com os problemas de caixa. O MEC ainda teve de lidar com uma greve de 5 meses de duração dos professores universitários federais. Das universidades federais, 5 meses de greve do governo passado. Com dificuldade de arcar com os compromissos já existentes, o MEC viu a expansão do gasto com a educação prevista no Plano Nacional de Educação ameaçada. Aprovado em 2014, o PNE estipula 20 metas para a educação em 10 anos e traz a previsão de ampliação dos recursos da área para o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto no período. Atualmente, esse percentual está em 6%. Para o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, o ano não foi bom para o setor. O ano do governo Dilma Rousseff. Abre aspas, pensamos no início que a pátria educadora significaria o cumprimento do PNE dentro do primeiro mandato, mas o cumprimento neste ano foi ruim. O diretor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Luiz Carlos de Freitas, lá em janeiro, dizia que, embora tenha seu peso, a questão orçamentária não é o único problema enfrentado na área da educação. Abre aspas, em um ano de mandato, estamos no 3º ministro da Educação. A educação é uma área com imenso passivo, motivado pelo acúmulo histórico de falta de prioridade e investimento, e há uma pressão muito grande para que os resultados apareçam logo. No entanto, não há atalhos para a boa educação, diz o reitor. A primeira opção para o MEC, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, foi o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Ficou 76 dias no cargo. Em seguida, veio o professor da USP, Renato Janine Ribeiro, muito respeitado, que ficou 5 meses no MEC. E em outubro foi substituído por Aloysio Mercadante, que voltou ao cargo que já havia ocupado entre 2011 e 2014. O professor Janine Ribeiro declarou: não foi possível prever que o golpe financeiro no MEC seria tão grande
ministro escolhido e ministro do governo Dilma. Vou repetir, não foi possível prever que o golpe financeiro no MEC seria tão grande. Abre aspas, em um ano sem dinheiro, fica um problema muito grande, diz ele, que defende a melhora nos gastos e critica o PNE. O PNE é um plano de gastos, não é de melhora nos gastos. Passa a ter a crise e não se sustenta a expansão prevista. Palavras do professor Renato Giannini Ribeiro. Realmente, o PNE, segundo ele, é um plano de gastos e não de melhora nos gastos. Eu poderia aqui ficar dizendo também, senador José Medeiros, que os programas sociais, também aqui muito falados, tiveram um corte de 87% com Dilma Rousseff. A despeito das críticas feitas pela ex-presidente, pelo menos 10 iniciativas importantes em diversos setores, reforma agrária, creches, combate às drogas e até o Bolsa Família perderam recursos neste ano, comparativamente ao exercício de 2015. Corrigindo os números de 2015 pelo IPCA, inflação de 10,67%, mostra quedas reais de até 87%. 87%. Quem vem falar aqui agora? Quem vem falar aqui agora de impacto sobre a educação com a PEC 55? Senão apenas o remédio amargo para tudo que foi deixado de herança sobre esse desastre na administração pública federal. E aqui se fala, deram privilégios para os bancos. Mas e os incentivos que deram? Tiraram o IPI para o setor automobilístico? Tem setor mais poderoso que esse no Brasil? Deram incentivos para a linha branca. Incentivo, incentivo, incentivo. O país quebra. Como quebrou? Incentivo tem tempo marcado para começar e para terminar. Mas aqui não aconteceu isso no Brasil. Então, nós temos que ter um pouco de responsabilidade e respeitar a inteligência do povo brasileiro. Nós temos que respeitar a inteligência do povo brasileiro e dizer que grande vitrine das gestões petistas que alcançam 1/4 da população brasileira, o Bolsa Família não ficou imune à tesoura. Em valores reais, corrigidos pela inflação no governo passado, a verba do programa Bolsa Família caiu 5,7%. De 30,4 bilhões, caiu para 28,7 bilhões. Os cortes atingiram também as políticas para a reforma agrária, que perderam 30% das suas verbas. Para o doutor em ciência política José Matias Pereira, da Universidade de Brasília, os programas sociais só teriam sido preservados em meio à falta de recursos se fossem submetidos a uma gestão séria, diligente e sem viés eleitoral. Aí nós poderíamos falar de todos os outros programas que também foram prejudicados, combate ao crack, também foi prejudicado dinheiro repassado para os programas sociais, para outros programas sociais, e é grande o elenco disso. Então, eu trago apenas esses números para dizer que aqui nós temos que mostrar a verdade como ela é. A moeda que tem cara e tem coroa. E a verdade não pode ser omitida nessa hora. Eu não queria falar sobre isso, mas acho que me impõe a responsabilidade pela racionalidade na abordagem desse tema. Quem cortou recurso para a área social, aqui está mostrado percentualmente quem cortou. 87% foram os cortes na área social pelo governo passado, e não é pouco. E a educação foi a mais atingida. Muito obrigada.